Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui de volta hoje, na sexta-feira, para conversar mais um pouquinho sobre mais uma técnica muito interessante para você memorizar vocabulário de uma forma que vocês vão ver que é um pouquinho mais rudimentar, mas é muito, muito eficiente também. Eu gostaria só de fazer um anúncio para vocês de um workshop que eu estou oferecendo, vai ser na semana de 11 até 15 de abril. Então, esse workshop serão 3 aulas em que eu faço um resumo bem ordenado de diversos aspectos que eu venho relacionando relativos ao estudo da língua inglesa. Então, o link está aqui escrito na tela e também vocês podem encontrar aqui embaixo na descrição do vídeo. Qualquer pessoa que queira aprender um idioma, o que ela pensa? Eu tenho que aprender palavras. Infelizmente, a maioria de nós ainda pensa que a técnica de memorização, qual que é? Qual que é a técnica que nós pensamos quando nós queremos memorizar algum fato? Qual a técnica que nós usamos com mais frequência? Se você pensou em ficar repetindo a mesma palavra, a mesma informação diversas vezes, você acertou. Só que também essa técnica é das mais ineficientes, porque, geral, e ela é muito usada também. Muitos estudantes, eles usam essa técnica em véspera de prova, quer dizer, o estudante não estuda nada até chegar na véspera. E na véspera ele vai estudar e ele pega os fatos e fica repetindo na cabeça. Quer dizer, isso aí até fica na cabeça por um certo tempo, mas acabou a prova, a informação toda só. E para falar um idioma, você não pode absolutamente usar informações que desaparecem. Você tem que achar uma forma dessa informação ficar retida no seu cérebro, tá certo? E existem várias tecnologias para isso. Então, hoje eu vou falar para vocês esse método aqui, método da lista de ouro, tá? Eu conheci esse método a partir de uma palestra da mocinha que está aqui do lado esquerdo, a Lídia Machova. Tá? Ela tem um material muito interessante, bem detalhado, explicando o funcionamento dele. E esse método foi criado por esse rapaz que está aí à direita, que se chama David Jones. Na verdade, o nome real dele é Viktor Huliganov. Ele é um linguista russo. E aqui nessa foto que vocês estão vendo, é um encontro de poliglotas. Então, vocês podem ver que todos eles estão com um caderninho na mão, levantando, tá? Então, é um método bastante usado na comunidade de poliglotas, tá? E o objetivo qual que é? É você reter as expressões, as frases que você aprende na memória de longo prazo. Aqui vocês vão ver, eu vou referenciar algumas vezes palavras, etc., mas vocês têm que sempre pensar que a retenção, o estudo de uma língua se dá quando você está internalizando, você está absorvendo expressões ou frases. Por expressão, por exemplo, eu posso dizer uma coisa assim, I'm sorry, quer dizer, me desculpe, see you tomorrow, e por aí vai. Então, pode ser uma frase completa. If I had seen the car coming in my direction, I would have stopped. Quer dizer, se eu tivesse visto o carro vindo na minha direção, teria parado. Quer dizer, você pode fazer da forma que você achar melhor, ok? Bom, como é que esse método funciona? Essa nossa conversa de hoje é grandemente baseada nesse livro que está aqui, é um livro que tem cerca de 36 páginas, e ele explica muito em inglês, tá? Então, ele explica muito detalhadamente como você deve estruturar o método do Gold List Method, como é que você estuda por essa metodologia. Então, aqui tem um link para download e também você encontra esse link para download na descrição, certo? Mas a explicação que eu vou dar para vocês aqui, embora não seja tão detalhada, né, a parte de uso, sim, ela é bem detalhada, mas a Lídia Machova, no livro dela, ela aborda diversas questões que eu vou também abordar mais para o final da nossa conversa de hoje. O método da lista de ouro ele é muito simples, você não precisa de computador, telefone celular, qualquer tecnologia que seja. Tem gente que é muito focada na tecnologia, quer dizer, a pessoa não consegue pensar, raciocinar, se não tem um telefone celular na mão. Já outras pessoas gostam muito de escrever, tá? Mas, enfim, mesmo a pessoa que é afeita à tecnologia, quanto a pessoa que gosta mais de caderno, etc., elas podem, sim, usar essa metodologia, que vocês vão ver que é uma metodologia muito interessante. E, novamente, ela tem alguns aspectos muito contraintuitivos. O que é contraintuitivo? Nós acreditamos que para aprender idiomas, você tem que proceder de uma forma
estabelecida, que é aquela forma que você aprende nas escolas de inglês, que é aquela forma que você aprendeu possivelmente na sua escola, etc. Tudo que difere dessa metodologia é contra-intuitiva, porque a gente espera, a gente tem a expectativa de que aprender idiomas consiste num caminho, né, que nós já vimos e que nós aceitamos, quer dizer, a cultura em geral aceita. E uma coisa interessante, a maioria dos poliglotas usa técnicas que são contra-intuitivas. E por serem contra-intuitivas, elas geram um certo desconforto na gente, porque elas diferem daquilo que é aceito comumente. Agora, será que vale a pena a gente usar essas técnicas contra-intuitivas que geram desconforto para a gente? Aí eu deixo para vocês responderem. Porém, eu vou dizer para vocês, os poliglotas, essa moça, Lídia Matova, ela fala 9 idiomas. E a meta dela é aprender um idioma novo a cada 2 anos. E isso falando com fluência. Você precisa ver ela falando os vários idiomas, tem vídeos dela na internet, então ela fala, né, diversos idiomas com uma fluência invejável. Então, aí você pensa, se você quer continuar com um método confortável, passo a passo, que o professor fala com você bem devagarinho e que vai demorar 8 anos com sorte, ou se você quer adotar um método que vai te tirar do conforto, mas que vai te levar no seu destino muito mais rapidamente, tá certo? Então, o método da lista de ouro é um método contra-intuitivo, mas vamos ver como é que ele funciona, tá? Bom, o que você precisa é de um caderno, de preferência um caderno grande, vocês vão ver por quê, porque cada página você vai dividir em 2 seções, tá certo? Na folha aberta. Então, é um caderno normal, porém é recomendado que você use um caderno grande. A base do método, que significa o quê? Você vai selecionar no seu dia a dia 20 frases ou expressões que você acha legais, que você quer aprender. Você pode usar citações, frases de vídeo, por exemplo, tem uma frase que eu gosto, eu já dei uma live sobre isso, como colecionar frases, né? Então, tem uma frase do Friends que é muito interessante, do Joey, que é aquele, o menos inteligente da turma lá, ele gosta muito de comer, então, Joey doesn't share food, quer dizer, ele regala os olhos, né? Que é muito, isso é interessante também, quando você selecionar uma frase, se possível, você associar com alguma situação, com alguma expressão, etc., você nunca mais esquecer. Por exemplo, essa frase eu nunca esqueço, Joey doesn't share food. E por aí vai, né? Então, esse é um requisito para a tua frase, tá? Aí você vai escrever, no primeiro dia, você vai escrever 20 expressões. Ao lado das 20 expressões, você vai escrever a tradução em português. Então, por exemplo, Joey doesn't share food. O Joey não compartilha comida. Então, você coloca lado a lado na página esquerda do caderno, tá? Então, você vai sempre usar as páginas abertas, porque eu vou explicar por que tem que ser assim. Aí você vai escrever, por exemplo, no segundo dia, uma segunda lista de mais 20 expressões. Aí vai virar a página e vai escrever do lado esquerdo. Então, você vai esperar, você escreveu 20 frases no primeiro dia. Aí, você vai aguardar 2 semanas e vai voltar naquela página do caderno onde você escreveu aquelas expressões. E você vai ver, você vai criar uma nova lista separando as expressões que você conhece daquelas que você ainda teve certa dificuldade de se lembrar. Tá? Então, isso aqui é um fato surpreendente e também contra-intuitivo. Você vai aguardar 2 semanas para voltar para aquela primeira lista que você fez. Depois das 2 semanas, você terá memorizado, sem nenhum esforço adicional, cerca de 30% das expressões que você selecionou. Ou seja, se você escreveu 20 frases, 20 expressões, você vai se lembrar, sem esforço algum, naturalmente, você vai se lembrar de 30% daquelas frases. Ou seja, das 20 que você escreveu, você vai se lembrar de 6. 14, você ainda não vai se lembrar. E eu vou mostrar aqui o que você faz com essas 14. A preparação. Tudo na preparação para você estudar com o método Lista de Ouro tem que visar a sua tranquilidade, o seu prazer, a sua diversão. Quer dizer, você tem que estar no estado de espírito receptivo. Tá? Então, a primeira coisa é a escolha do caderno.
caderno, né? Eu coloquei aqui preferencialmente grande, mas tem que ser grande, tá? E aí você escolhe uma capa bonita, né? Alguma coisa que você goste, uma paisagem, etc. Alguma coisa que te deixe num bom espírito, tá? Então, a escolha do caderno ela é muito importante. A segunda parte é você saber onde que você vai encontrar as frases que você vai usar no seu caderno, tá bom? Aí você vai ter uma ampla gama, né, de possibilidades de seleção. Você pode usar filmes, você pode usar livros didáticos, que você já estudou mesmo, você pode pegar a frase lá, dependendo do seu interesse. Então, sempre selecione as frases, dependendo daquele interesse mais imediato que você tenha. Eu já citei algumas vezes, por exemplo, no meu portal Aprendendo Inglês, a seção que é mais visitada é a seção de inglês para negócios, Business English, tá? Então, se o seu caso foi esse, você precisasse familiarizar com as frases do ambiente de negócio, vai selecionar as frases desse ambiente para você, tá? Agora, a diversão também é importante. Então, você pode selecionar frases de filmes, séries, citações. Eu comecei a postar também no Instagram e no Facebook do Aprendendo Inglês, quadrinhos com frases interessantes de pessoas famosas relacionadas à aprendizagem, a ensino, etc. Tem tudo a ver com o que a gente aprende. Quer dizer, eu sempre procuro desenvolver e aprender novas técnicas de aprendizado. Porque para você aprender inglês ou qualquer outra coisa, você tem diversos fatores, como a preparação emocional, que são muito importantes. Então, essa parte da seleção aqui, também você tem que selecionar coisas que te digam respeito, com as quais você se identifique, e que, por tudo isso, tá, a sua retenção ela vai ficar mais pronunciada, vai ficar mais acentuada, se você tomar bastante cuidado com essa seleção das suas expressões, das suas frases, ok? Outra coisa importante, no caderno, se você puder variar a cor do texto, por exemplo, você vai escrever as expressões, utilize uma cor de tinta. A tradução, você pode escolher uma outra cor, por exemplo, verde, alguma coisa assim, tá? Então, e escrever, porque quando você escreve com a mão, não digitando no teclado, você ativa mais áreas do cérebro do que simplesmente digitando. E quanto maior for a sua experiência sensorial, maior vai ser a sua retenção, tá bom? Então, escrever à mão, tá? E é lógico, você está usando um caderno, não dá para você escrever com um computador ali no caderno, tá? Vai contra a filosofia do método, inclusive isso aí é uma das coisas que o método recomenda, você escrever à mão. Agora, varie as cores, tá? Né, sempre que possível, por exemplo, ali você vai, daqui a pouco você vai ter um quadrado onde você vai escrever as mensagens, as expressões, então vai ter um quadrado com as 20 primeiras expressões, depois com as 14, por aí vai, tá? Então, isso aqui é um ponto também bem importante, ok? Bom, aqui vamos entrar agora no caderninho, sim. Então, aqui você tem a página da esquerda, você tem, né, o caderno aberto, você vai usar os dois lados para essa atividade, tá? Então, no primeiro dia, o que você vai fazer? Você vai pegar um caderno lá em cima, né, você está vendo ali circundado em vermelho, você tem a data, tá? E você tem o número da lista. Essa aqui é a sua primeira lista, então você coloca lá em cima, list number 1. A data, você coloca a data de hoje, ok? Então, é isso que você vai fazer e você vai selecionar as 20 expressões que você coletou. Do lado, você vai escrever a tradução em português, ok? Então, é isso que você vai fazer no primeiro dia. Você sempre deve escrever, como eu já falei, as listas num ambiente calmo e seguro. Então, durante o período que você está estudando com o método da lista de ouro, certifique-se que ninguém vai te interromper, que não tem nenhuma música tocando, porque parece que não, você pode colocar uma musiquinha bem suave no fundo, mas alguma parte sensorial do seu cérebro vai se ocupar daquela música. O importante é que você esteja 100% focado no que você está fazendo. Então, procure um espaço onde não tenha nenhum tipo de interrupção e nem aquela musiquinha de fundo, tá bom? Uma vez que você tenha selecionado as suas frases, isso é muito importante, tá? Você escreveu com a mão, você ativou mais zonas do seu cérebro, quer dizer,
o ambiente sensorial seu, ele está mais rico, e depois você vai ler em voz alta, devagar e com calma. Porém, só uma vez. Não exagere, tá? Não é para você ler mais de uma vez. Você vai escrever, vai ler uma vez, devagar e com calma. Só isso, tá? Importante, não faça nenhum esforço para memorizar ou se lembrar das frases, porque o que vai estar funcionando aqui é o seu subconsciente. É um processo de aprendizagem que vai se dar de uma forma subconsciente, tá certo? Essas recomendações são muito importantes. Primeiro, se você ficar tentando memorizar, etc., certamente você vai abandonar esse método de aprendizado. Então, não vá contra a experiência de diversos poliglotas que já usaram isso aí de diversas formas, tá bom? Então, essas recomendações são muito importantes. No segundo dia, faça exatamente o que você fez no primeiro dia. Coloca lá em cima a data. Do outro lado, você coloca o número da lista, tá certo? Aí você, da primeira vez, você vai numerar as frases de 1 a 20. No segundo dia, vai numerar de 21 a 40. Eu até coloquei em vermelho aqui. Não olhe as expressões que você escreveu no dia anterior. Não olhe, tá certo? Você está seguindo em frente. Aí, você vai repetir esse processo por 12 dias. Ou seja, dia 1, que eu mostrei, dia 2, mais 12, 14 dias, 2 semanas. Tá? Então, esse processo... E olhe bem, você está usando um caderno, você está escrevendo apenas do lado esquerdo. Do lado direito, você deixa em branco e vamos explicar o que você vai fazer com o lado direito do caderno daqui a pouquinho, tá bom? Então, você só vai escrever do lado aqui esquerdo, vira a página, escreve do lado esquerdo e assim vai. E nunca, nunca, nunca olhe as expressões que você escreveu no dia anterior, ok? Aí você passou as 2 semanas, no 15º dia, você vai voltar lá na primeira página que você criou, que é a lista número 1. Aí você vai cobrir a coluna com as expressões em inglês e vai tentar traduzir para o inglês o que está do lado direito, que está em português. Então, por exemplo, Joey doesn't share food, você vai cobrir a parte que está em inglês. Joey doesn't share food, vai estar escrito assim, Joey não compartilha comida. Aí você vai se lembrar, nossa, como é que é essa frase em inglês? Aí você fala, puxa vida, não consigo me lembrar. Não tem importância. Porque, estatisticamente, você vai se lembrar de mais ou menos 30% das 20 frases. Ou seja, das 20 frases, você vai se lembrar de algo por volta de 6 frases, 6, 5, 7, alguma coisa assim, tá? Não vai ser exatamente as 6, mas você vai se lembrar por volta de 30%. Aí, você vai pegar as 14, né? Lembrando, aproximadamente, as 14 expressões que você não se lembrou e vai escrevê-las do lado direito do caderno. Tá? Isso é o que se chama distillation. Você está selecionando aquelas frases que você não se lembra mais e vai colocar em outro lugar no caderno. Importante, não se esqueça de registrar a data, que ela é muito importante para você. Aqui tem um exemplo do próprio manual da Lídia Machova. Tá? Então, aqui tem do lado esquerdo, vocês podem ver que as frases estão numeradas, e do lado direito tem a tradução para o idioma, que ela é croata, então ela escreve na língua nativa dela, tá? Aí você vai tampar a parte que tem as expressões na língua que ela está querendo aprender, vai ficar só a parte que ficou com as expressões na língua nativa dela, ou no nosso caso, em português, ok? Aqui é o que acontece agora. Então, lembra, você voltou na primeira lista e você não consegue se lembrar a tradução para o inglês de 14 palavras, de 14 expressões. Então, você vai pegar essas 14 expressões e vai colocar ali do lado direito, tá certo? E não se esqueça, esse é o 15º dia, tá? Você vai fazer isso com essas expressões do lado direito aqui. Então, são aproximadamente 14 expressões, ou seja, 6 expressões você já conseguiu manter na sua memória de longo prazo, ou seja, você não vai esquecer mais aquelas expressões, tá certo? A Lídia Machova, no manual dela, ela disse que a nossa memória de curto prazo,
nós podemos reter na nossa memória de curto prazo as expressões por cerca de 14 dias, tá? Então, você ali vai ter essas expressões, as 6 que você já conhece, você vai colocar de novo lá. Aí, lá em cima, não se esqueça, você tem que colocar a data, tá? E essa data é muito importante, porque da mesma forma que você esperou 15 dias, 14 dias, né, para voltar na primeira lista, você também vai começar a contar o tempo para voltar na lista B, que são de 14 expressões, tá certo? E você vai fazer a mesma coisa. É um processo meio circular, né? A lista A, que são as 20 expressões que você não conhece, você vai escrever uma lista todos os dias. Chegou no 15º dia, você vai criar a lista B. E o mesmo processo se reinicia para a lista B. Ou seja, você vai aguardar 14 dias, aí você vai voltar nessa mesma página aqui, só que dessa vez você não vai olhar a lista A, porque você já pegou as frases que você não sabia e jogou na lista B. Da lista B vai acontecer a mesma coisa, são 14 expressões. Você vai conseguir reter na sua memória, você vai se lembrar da tradução de 4 expressões. As 10 expressões restantes você vai copiar no quadradinho C, que é o que se chama da Second Distillation. Então já é a segunda filtragem, né? É uma filtragem. Você começou com 20, das 20 você aprendeu 6. As 14 que você não aprendeu, você jogou para o quadrinho B. Esperou 14 dias e voltou aqui. Das 14 expressões, você vai se lembrar de 4. As 10 que sobraram, você vai jogar no quadrinho C, ok? Olha só, eu circulei em vermelho. Sempre registre a data, porque depois vai ser a lista C. Você vai aguardar 14 dias e vai voltar aqui e vai fazer a terceira, the third distillation. Você vai pegar das 10 que sobraram, você vai reter 3. Vai sobrar 7, tá? Então, esse que é o processo. Para cada uma das listas de expressões, você sempre espera 14 dias, no 15º você volta. Então, às vezes pode parecer um pouco complicado, tá vendo? 16º dia, você vai consultar a lista 2 e vai fazer o processo de A para B. Porém, você vai ter lá na página 17, você vai criar a 17ª lista de 20 expressões que você não conhece. Então, isso aqui tudo vai andando. Às vezes eu fico um pouco complicado de entender, mas olha só, você começou a trabalhar. Você vai criar a lista A. No segundo dia, vai criar uma nova lista A numa outra página, até chegar no 14º dia. Até aqui, você só fez a lista A. Na hora que chegar no 15º dia, você volta para a primeira página e vai fazer a lista B, que é obtida a partir das expressões que você não conseguiu se lembrar da lista A. Aí vai começar a contar 2 semanas para a lista B, porque aí você vai voltar depois de 2 semanas, você volta na lista B para gerar a lista C. Aí começa a contar também para a lista C, 2 semanas, depois você volta e conta a última lista, a lista D. Então, na verdade, isso é uma forma de você automatizar as revisões que você tem que fazer para lembrar. Porque não se iludam. Nós só aprendemos quando nós fazemos a revisão. É assim que são baseados diversos métodos automatizados, como o Anki, que eu já falei aqui. Tá? O Anki funciona exatamente da mesma forma. Tá? Aí vai uma questão de afinidade. Eu enxergo que o método da lista de ouro, ele tem várias vantagens em relação ao Anki. Tá? Porque ele envolve mais áreas do cérebro, você está tendo uma experiência multissensorial, você está escrevendo, você está vendo, você está mexendo com as cores e por aí vai. Tá? Porém, tá, é uma questão de gosto. O Anki funciona também muito bem. Se você se identificar com esse método, ele requer um pouquinho mais de esforço de organização. Eu vou mostrar aqui daqui a pouquinho uma forma de organizar essas informações. Mas
a coisa funciona dessa forma. Aí você vai me perguntar, eu cheguei na lista D e ainda sobraram 7 expressões, o que eu faço? Esse método, na verdade, ele consiste de 3 cadernos. O caderno de bronze, o caderno de prata e o caderno de ouro. O caderno de bronze é esse primeiro caderno que você está fazendo. Quando você vai criar o caderno de prata, você vai pegar essas expressões que estão aqui no quadrinho D, que a gente chama de Third Distillation, e vai passar para o outro caderno, que é o caderno de prata. Só que você vai pegar, então, 3 páginas desse caderno de bronze e vai fazer uma listinha de 21 palavras. Aí vai começar todo o processo de novo. Todo esse processo que eu estou citando aqui, você faz também no segundo caderno. Quando você chegar no final do caderno, ainda você vai ser a mesma coisa. Vão ser 7 expressões que você não conhece. Aí você passa para o terceiro caderno, que é o caderno chamado caderno de ouro. Tá? Então, nesse caderno de ouro, você vai pegar 3 páginas do quadrado D do caderno de prata e vai criar uma lista nova no caderno de ouro. Então, é um procedimento, assim, é bem interessante, tá? Mas você precisa ter uma certa organização. Vocês viram que as coisas vão rodando em paralelo. Aqui tem uma planilha, né? Um calendário da própria Lídia Machova, tá? Que está no livro dela, que aqui você tem, ó, olha, tá bem, aqui eu acho que dá para visualizar melhor. Vocês estão vendo aqui, 1º de janeiro até dia 14 de janeiro, eu vou criando as listas, aquela lista A. Só. Porém, a partir do dia 15 de janeiro, eu vou criar a lista 15, eu nunca paro de criar essas listas, tá? Então, vocês podem ver aqui que vai até a lista 33. Porém, eu vou voltar lá na lista, né? Na lista do dia 1º de janeiro para criar aquela lista B. Aí passam-se mais 14 dias. No dia 29 de janeiro, eu vou voltar para praticar a lista que está contida no quadradinho C. Ali está escrito lá, one day, né, from January the 15th. Aí depois vem 2D de 15 de janeiro. E aí vai, tá? Então você pode manter esse controle para você não se perder, tá certo? Realmente, como eu disse, precisa de você ter um certo controle. Uma coisa que também que as pessoas ficam se perguntando, nossa, mas como é que eu vou conseguir gerenciar 3 cadernos ao mesmo tempo? Depende do seu nível de comprometimento e também do seu interesse. Vamos supor que você queira ficar com um caderno apenas, não tem problema, tá? Inclusive, tem muitos métodos ali que fazem essa parte de coleção de frases e eles não têm nenhuma estrutura como essa, tá? Então, vamos supor que você queira assim, se essa frase aqui chegou lá no finalzinho, né, no quadradinho D, quer dizer, A, B, C e D. Então, isso aí, para mim, se eu chegou nesse ponto, eu não consegui memorizar, então é porque não é importante para mim, então você pode ignorar. Você pode, por exemplo, trabalhar com os cadernos de bronze e o de prata, e esquece o caderno de ouro, tá? Mas, assim, se você conseguir derivar um grande prazer do seu estudo, é claro que você, à medida que você for conquistando, ampliando o seu vocabulário, o seu conhecimento de expressões, eu sinto que você vai ter uma grande motivação para realmente fazer tudo da forma que é recomendado, tá? Bom, então, como eu disse, né, são 3 cadernos, bronze, prata e ouro, tá? E um lembrete muito importante. Você sempre seleciona expressões e não palavras. E você não precisa selecionar expressões grandes. Se quiser, você pode, tá? Mas selecione expressões com 2 a 4 palavras e tenta encontrar, dentro dessas expressões, uma palavra que você não conheça. Aqui eu coloquei um exemplo até bem simples, tá? Pode ser que realmente você conheça todas as palavras que estão aqui. Então, isso aqui é uma expressão válida. A fascinating book. Você não conhece a palavra book. Então, você colocou a palavra book, uma expressão com 3 palavras, e uma delas você não conhece, que é a palavra book. I couldn't find him. Você não conhece find, encontrar, você não sabe o que é. Tá? If you had come sooner, se você tivesse vindo mais cedo, você não sabe o que é sooner. He was interested in diabetes. Ele estava interessado em diabetes. Entendeu? Essa é uma regra interessante
para você seguir. Porque você vai ampliar o seu vocabulário sempre dentro de um contexto. E é muito importante que seja você a fazer a seleção das expressões, que quando você mesmo faz a seleção, você está se envolvendo naquele aprendizado. Então, você vai procurar a expressão, você vai identificar, você fala, puxa vida, essa é uma frase legal. Joey doesn't share food. Bacana, vou colocar no meu caderno, tá? Aí você pode pensar, nossa, é muito trabalhoso pesquisar, achar 20 frases por dia. Não é, tá? No portal Aprendendo Inglês, eu tenho uma seleção de dezenas de artigos super legais, são palestras do TED, palestras do YouTube, focando de assuntos da atualidade, focando em técnicas de aprendizado. Quer dizer, você vai encontrar material para fazer todas as expressões que você precisar para o caderno de bronze, caderno de prata e o caderno de ouro. Além disso, você também vai poder encontrar aqui na descrição os decks do Anki que eu preparei com expressões idiomáticas. Tá? São quase 1000 expressões idiomáticas, aí você lê e escolhe aquela com a qual você mais se identifique. Todos os dias a lista Aprendendo Inglês manda uma expressão idiomática. Isso aí também já pode ser uma fonte para você selecionar suas frases. Quer dizer, não é uma coisa tão difícil. Além do mais, aqui você vai encontrar também na descrição um PDF, eu tenho um livro chamado As Palavras Mais Comuns da Língua Inglesa. Você vai encontrar um PDF, que é a versão anterior ao livro, tá? Que eu negociei com a editora de continuar deixando esse material, né, público. Então, lá você vai encontrar também muitas frases. Porém, lembre-se sempre, a seleção é sua. Você não vai pegar da frase 1 do meu livro até a última frase. Não faça isso. Leia, reflita, escolha. E escolha aquilo que mais diz respeito a você. E tente seguir essa regrinha. Coloque nas expressões uma palavra que você não conhece. Tá? Que você, olha só, você não conhece a palavra. Então, no mínimo, você vai fazer uma revisão dessa palavra, no mínimo 4 vezes, tá certo? Que são os cadernos A, B, C e D, tá? Então, essas são as recomendações gerais para esse método aqui, tá? Outra coisa interessante é você usar símbolos para identificar as expressões. Então, depois que você voltar, você já viu, tem expressões que você vai bater o olho e você já vai conseguir resolver. Você vai traduzir para o inglês, sem problema, perfeitamente. Porém, tem outras que você vai ter certa dificuldade e tem outras que você não vai fazer a mínima ideia. Aí você pode escolher alguns símbolos, por exemplo, o tique, né? O tique geralmente é indicado como deu certo, né? Consegui. A bolinha, como ela citou aqui, uma pequena hesitação, é aquela expressão que você não tem muita certeza se está correto, se não está. Tá? Então, essa é uma outra oportunidade. E se você não faz ideia como é que traduz aquela expressão para o inglês, você bota um X, que essas que você marcou um X, são aquelas que você vai transferir para o outro quadradinho, tá bom? Bom, é importante lembrar, e esse é o meu objetivo com essas lives, é que existem muitas técnicas de aprendizado. Muitas delas funcionam, tá? O importante é que você se identifique com a técnica que mais se encaixe no seu modo de ser, na forma como você gosta de estudar, na forma como você gosta de aprender. E que torne o seu aprendizado agradável. Se você não fizer isso, muito provavelmente você vai desistir, porque vai ser imensamente chato e aborrecido. E ninguém gosta de se envolver em atividades que são chatas e aborrecidas, tá certo? Então, eu tenho mostrado nas lives diversas técnicas, justamente para que vocês possam ver todas elas e adotarem aquela técnica com a qual você mais se identifique. Outra coisa, resista à tentação de usar várias técnicas diferentes, porque em algum momento você vai parar de usar uma ou outra, e é importante que você tenha sequência. A própria Lídia Matova, em outro vídeo que ela tem, ela fala assim, nós temos que assumir um compromisso com a gente mesmo, conosco mesmos, de não perder mais do que um dia de estudo. Você assume um compromisso. Se hoje eu não estudar, então eu vou estudar no outro dia. Não tem essa, eu não estudei hoje quarta-feira, final de semana já está chegando, vou dar uma descansada, na segunda-feira eu começo de novo. Isso é uma desculpa de quem não está gostando, ou seja, tem algo errado na forma como você está estudando. Porque se você
está escolhendo atividades prazerosas, se você está gostando, você não vai querer perder tanto tempo assim. E muito provavelmente, se você fizer isso, na quarta-feira você não estudou, vou esperar chegar ao final de semana, na segunda retomou, muito provavelmente na segunda-feira você não vai retomar seus estudos, tá bom? Então resista a esse perigo. Se você sentir essa tentação, para e analisa. O que está acontecendo de errado com o meu método de aprendizado? O que não está legal, tá bom? Vocês sabem que as escolas de idiomas, elas têm uma receita única para todo mundo. É uma coisa legal. Imagina só, uma escola ter que conversar com cada aluno para entender melhor como ele aprende. Nunca vai acontecer. Então, eles põem 20 alunos numa sala e soltam o trator. Quem se adequar, tudo bem. Quem não se adequar, pode ir embora. Tá? Isso acontece, isso é planejado. A receita, o grande lucro das escolas de idiomas reside nos alunos de primeiro ano, que as turmas de primeiro ano estão lotadas, porque todo mundo precisa aprender inglês. Eu não preciso contar para vocês qual que é a vantagem de aprender inglês. Não, todo mundo sabe que o inglês é fundamental para a vida. Tá? Então, as salas de primeiro ano são lotadas, 20, 25, 30 alunos. Tá? Ao final do semestre, você vai ver que daqueles 30 alunos, vão sobrar uns 10, e outros vão caindo ao longo do tempo. Quer dizer, se você começa com 10 turmas, lá no finalzinho, no último ano, quer dizer, no quarto ano do ciclo do ensino básico, vai chegar uma turma, tá bom? Então, o que eu quero dizer, e repetir mais uma vez, eu tenho mostrado várias técnicas para vocês. Eu não quero que vocês adotem uma receita única ou que aceitem tudo que eu estou falando como uma verdade imutável que vocês têm. Não. A responsabilidade pelo aprendizado é de vocês. Você tem que escolher aquilo que funciona melhor para você, você tem que selecionar as suas frases, você tem que parar, pensar, criar um ambiente na sua cabeça. Por exemplo, Joey doesn't share food. Aí você lembra-se da cena, né? Se você quiser ver como é que é isso, vai no YouTube, põe a frase Joey doesn't share food. Tem até o portal Youglish, tá? Que você coloca uma frase, ele já vai achar para você. Fantástico, né? Enfim, aí olha só que interessante essa técnica, você vai nesse portal Youglish, eu vou colocar no link aqui, não coloquei, você vai lá e coloca a frase que você selecionou. Então, o portal Youglish vai achar dentro do YouTube um vídeo onde aquela frase seja falada. Por exemplo, Exterminador do Futuro, I'll be back, na hora que ele chega na delegacia de polícia, né? I'll be back, eu voltarei, vou voltar, tá? Então, é interessante porque fazendo isso dessa forma, vai gastar um pouquinho mais de tempo, mas você está adicionando um aspecto sensorial para a sua frase, e você não vai esquecer. Assim, a chance de você esquecer vai reduzir muito mais. Tá? Quanto mais você se imergir dentro desse ambiente, quer dizer, você visualizar a frase, visualizar a situação, melhor. Como eu disse, a receita única é boa para as escolas, mas não é tão boa para os alunos, tá certo? De um certo ponto, a receita única é confortável para o aluno, que ele não tem que pensar, ele senta lá e fica repetindo aquelas frasezinhas. Hello, my name is Rubens. What's your name? My name is Maria. What's her name? Tá. É confortável, não tem nenhum desconforto. Te pegam pela mãozinha, provavelmente o professor vai falar daquela maneira bem pausada. Hello, my name is Rubens. Tá. Bom, então é uma recomendação importante, tá? E se você gostou, vem aqui o convite, né? Que tal começar hoje, né? Os links estão na descrição do vídeo, tá? Como sempre. Se vocês tiverem dúvidas ou sugestões, é claro, o chat está sempre aberto aqui, podem escrever à vontade, porém, eu estou sempre à disposição, se quiser me escrever, dando sugestões para novos vídeos, para dúvidas, para falar que tudo que eu falo é bobagem, etc., vocês podem me escrever no endereço contato@aprendendoinglês.com.br, que eu terei o maior prazer de responder. Os comentários que vocês escreverem aqui embaixo no vídeo, não no chat, tá? Eu respondo todos os comentários, tá? Então, podem entrar em contato tanto por esse e-mail ou pelo chat, pelos comentários desse próprio vídeo, ok? E o último pedido, eu sempre faço no final, todo youtuber coloca no começo, né? Mas pouca gente chega até o final, mas se você chegou até aqui e gostou do vídeo, ajude o canal a crescer, inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos, tá? Se não gostou, também pode colocar aqui, pode colocar seu comentário, que tudo me ajuda a melhorar aquele conteúdo que eu estou passando a vocês, tá? São mais de 40 anos de estudo de inglês
e nesse tempo todo eu sempre tive aquela preocupação de entender por que tantas pessoas têm trauma de aprender inglês. Tem pessoas que ficam entrando e saindo de curso de inglês por mais de 20 anos, eu já conheci alguns assim, tá? E esse foi uma das coisas que eu me empenhei muito ao longo de toda esse ano. Eu li muitos livros, li muita coisa, e eu acho que eu consegui identificar muitos dos fatores que fazem com que as pessoas desistam de aprender inglês, tá bom? De qualquer forma, o comentário aqui eu agradeço, tá? Bastante, que vai me ajudar muito. Muito obrigado e até a semana que vem, se Deus quiser. Muito obrigado.